Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje a aula de matemática nós vamos fazer livro da página 108 a 110, tá? Bem curtinho para ficar mais simples. Ainda estamos no tema dos décimos, centésimos e milésimos. Tem lá. Vamos começar na página 108, é a partir do exercício 4. Escreva como lemos as quantias. É sistema monetário, então é fácil, né? Tem lá, vou só dar um exemplo, tá lá. Dá pra ver essa cor de giz? Vamos lá, no 4A, tá lá. Fácil, é só escrever como eu leio. Ok? E assim os outros. Centavos, tem real e centavos, ok? Olha. No próximo, escreva com algarismos, o valor que Laura gastou na semana passada quando foi ao supermercado. Tem lá escrito por extenso, tá lá, 400, é ao contrário, né? Tá escrito como se lê, eu vou colocar em numeral. Não esqueçam que antes de começar é cifrão, tá? Aí 433, que fosse. 400 e... não é o que tá aí, tá? É outro exemplo. 430, que fosse. 430 reais. 430 reais. Não esqueçam que sistema monetário, eu coloco R cifrão antes e no final, vírgula 00, tá? Próximo. No 6, na régua, a régua a seguir tem 15 centímetros, a palavra centímetro significa centésima parte do metro. Centésima, lembrar? 100, ok? Complete os itens. 1 metro tem quantos centímetros? Acabamos de falar. Aí tem lá, tem um centésimo com fração, é só eu completar ali o meu espacinho, quantos centímetros tem. É igual a quantos centímetros? Tenho lá. De 100, 1 centésimo são quantos centímetros? Fácil, né? É só colocar o númerozinho ali. É o exercício 6. No 7, complete a altura dos 4 amigos em centímetros. Eu já tenho um exemplo. Vou colocar só o exemplo, tá? Eu tenho lá o do Murilo. Dá pra ler essa cor? Tenho lá do Murilo. Tá lá, altura em metros. 1,32 m. E em centímetros. Difícil, né? Façam os outros do mesmo jeito. Próxima página, 8. Novamente, vamos observar uma régua. Nota que cada centímetro está dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes é 1 milímetro. Então, milímetro, lembra? 1000. Então, já até ajudei na resposta. B, complete. 1 metro tem quantos milímetros? Ok? E aí também completar igual o que a gente fez lá no outro. Só que esse é de 1000. No outro era 1 de 100. Esse 1 de 1000 são quantos? Milímetros. Fácil, né? A mesma coisa lá do outro, só que considerando que esse é por 1000. 9, responda. Aí tem. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Quantos milímetros cabem em 2 metros? Milímetros é de 1000.
tá? Qual é a medida do comprimento maior? 1,2 ou 1.199 milímetros? Qual é maior dos dois? 10. O litro é uma medida de capacidade. O mililitro é a milésima, é a mesma coisa do metro. Só que a gente fala aí em quantidade de litros, tá? Mas a base é a mesma. O milímetro é de 1000 também. É a milésima parte do litro. Isto é, ao dividirmos 1 litro por 1000, temos lá. Mesma coisa, tem um exemplo no quadrinho, certo? 1 de 1000 igual 1 litro. Tá lá no quadrinho, ok? Aí tem lá embaixo. Qual é a representação de 500 ml na forma decimal? Tenho lá. 1 inteiro seria esse. E a metade? Lembram? Tenho lá. Tenho no quadrinho um exemplo que dá para seguir. Aí na 11, complete. Mesma coisa lá do quadrinho do outro, lá do exercício 7. Tenho lá 1,750 ml de litros aqui. Tem quantos ml? Vou colocar de outra cor. Igual no outro lá que a gente fez no quadrinho. Muito difícil, né? Só tirar a vírgula. 110 também. Na 110, quando foi ao açougue pela manhã, Ricardo fez o seguinte pedido. Gostaria de 1,5 kg de frango. Escreva o pedido do Ricardo em gramas. 1,5 kg. 1,5 kg escrevo como? Em gramas. Como vocês acham? 1,5 kg. 1 kg em gramas, 1,5 kg. Dá a resposta? Só desse para ajudar. Em gramas. Ok? Aí no próximo, a sequência de números decimais representadas abaixo segue um padrão. Descubra que padrão é esse e complete a sequência. Tá lá. 1120, 1125, 1130. Continue mais 4 vezes, 4 espaços, tá? Descobriu o segredo? Completa. 14, faça o que se pede em cada item. Escreva 4 números que sejam maiores que 34,750 e menor que 34,760. Não tá difícil, é só número entre esses dois, entre 750 e 760. E na B, escreva 2 números que sejam maiores que 77,16 e menores que 77,17, ok? Lembram-se que depois da vírgula ele é uma centena, tá? Então, pode ser que o número fique maiorzinho no resultado, no exemplo da B. No A tá fácil, tá direto, tá já uma centena, mas no B ele tá assim, 16. E o outro número, 77. É isso. Uma sugestão, né? Uma sugestão de resposta. Ó, ele é 77, aqui ele é uma centena, então pode ser 161. É como se ele fosse assim. É decimal. É como se ele fosse assim na tabela. Lembram da tabela? Então, vou ler aqui. Lembram da tabela? Então, é como se ele fosse um 0 a mais ali. Então, o número, sugestão
sugestão de número que pode ser de resposta aí. E pode ser 62. Tem que ser entre 160 e 170, ok? Tá? Deu pra ver aí? 15. Cada cubo desenhado a seguir representa uma unidade. O primeiro cubo foi dividido em 10, o segundo em 100, o terceiro em 1000. Em cada um deles, todas as peças das 3 primeiras camadas de baixo estão completamente coloridas. Escreva nas formas decimal e de fração cada parte colorida. Vou dar o da decimal, tá? E vocês fazem dos centena e dos mil. Dá lá, vamos lá. Forma decimal e forma de fração. No desenho A, ele tá lá em forma decimal e fração. Não precisa escrever, eu só vou escrever como se lê para vocês. No primeiro está dividido em 10, no segundo está dividido em 100 e no terceiro está dividido em 1000. A base é a mesma, só para se basearem depois da parte de baixo, que esse é por 10, o outro vai ser por 100 e o outro vai ser por 1000. A única coisa que muda, tá? Só isso hoje. Qualquer coisa é só perguntar. Beijos!